O deputado federal João Roma já está aqui. O nosso Sociedade Entrevista. Vamos falar da reforma da Previdência. Ainda pode ser votada essa semana. Reforma tributária, governo Bolsonaro e outras pretensões também. Vamos lá. Deputado João Roma, como é que vai o senhor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Adelso Carvalho, tudo ótimo. Conversamos aqui antes do período junino. Tomamos aí essas caminhadas no interior da Bahia. E agora retomamos a atividade em Brasília essa semana. O retorno do recesso parlamentar. Naturalmente, o assunto em pauta número 1 é a retomada da votação da segunda fase do segundo turno da reforma da Previdência, que teve 379 votos no primeiro turno, e teremos também novos assuntos. Um deles, que está me deixando muito interessado, é a reforma tributária, que visa justamente diminuir um pouco o peso do Estado nos ombros do cidadão. Eu fui relator dessa matéria lá na CCJ, Adelso, e o meu relatório foi aprovado praticamente por unanimidade. Apenas um deputado do PSOL não votou na acordância desse relatório. E essa é a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, que visa simplificar, transformar 5 impostos em apenas um. 3 impostos federais, um imposto estadual e um municipal. E esse imposto passaria a se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e simplificaria toda a relação, certo? Porque hoje até para pagar imposto é complicado para o brasileiro, né? É complicado, né? Todo dia 20 a gente sabe muito bem o que é isso, não é? Quantos impostos o brasileiro paga e alguns deles acabam sendo bitributados, né? Ou mais. Ou várias vezes. Ou várias vezes. Vai em cadeia tributando. Isso é uma das coisas também que simplifica com esse IBS, uma vez que em cada fase do produto, esse produto vai sendo creditado para a fase anterior. E além disso, dá uma clareza mais sobre o que é tributado, porque hoje em dia tudo é subjetivo. Você imagina que o pãozinho tem isenção e farinha de rosca não. Tem uma súmula do STF que diz que farinha de rosca tem uma determinada alíquota. E farinha de rosca, todo mundo sabe, nada mais é do que pão velho triturado. Então, veja que absurdo nós temos. Em cada item, cada gênero, você tem lá uma especificidade, uma regra específica. Então, com esse IBS, você passa a diminuir essa subjetividade e, com isso, você deixa de ter confusões, atrapalhos na vida do comerciante, na vida do empresário e na vida do consumidor. Porque, naturalmente, isso vai ter um incremento de mais de 10% na nossa economia só com a diminuição dessa burocracia, Deus. Você vai ter um incremento na economia de 10%, ou seja, aumenta o poder de compra do cidadão, do consumidor, em 10%. Se ele ia comprar R$1.000, agora ele vai poder comprar R$1.100. Então é um avanço muito grande. Essa reforma tributária vem num bom momento, pois ela também é crucial para a retomada do crescimento do Brasil e, com isso, gerar emprego para aqueles que mais precisam. O deputado João Roma, essa questão da reforma tributária, quando a gente fala em reforma tributária, passa a impressão que só está pensando em quem paga impostos de empresa, o empregador, o cidadão que tem grandes volumes. Mas não, isso aí vai chegar na mesa do cidadão, na dona de casa. Sem dúvida, porque no final das contas, Adelso, quem paga o imposto é o cidadão. Certo? A empresa ela vai recolhendo esses impostos durante a sua cadeia produtiva, mas o final da linha, quem é que paga verdadeiramente o imposto? É o cidadão que consome os produtos. Então, ao pegar um produto, certo, em vários outros países, inclusive muitos países europeus, tem lá o IVA, não é? E o produto, por exemplo, custa X mais imposto. E a pessoa sabe exatamente o que é que está pagando no produto final. E já aqui no Brasil, esses impostos, que são inclusive muitos, certo, são embutidos no produto e o consumidor sequer enxerga quanto é que está pagando de imposto. Então isso também é um quesito seríssimo e no final das contas, como eu falei anteriormente, ou seja, você vai ter um incremento na economia de 10%, aumenta o poder de compra. Mas não só isso, simplificando toda a cadeia produtiva, você
impulsionando a economia nesse formato, né, de forma mais simples, inclusive, você tem uma tendência a ter preços menores, uma vez que você passa a ir creditando de uma fase para outra. E, naturalmente, né, com a economia com escala maior, você vai ter isso refletido no produto. Né? Então, e com clareza, para o cidadão saber exatamente qual é o imposto que está pagando. Vai pegar 1 quilo de feijão, quanto é que ele está pagando de IBS naquilo ali? Às 7h19 na Bahia, e como resolver essa tributação dos combustíveis no Brasil? Né? Aí, a empresa que vai explorar, que vai perfurar o petróleo, paga o imposto, aí depois a transportadora paga o imposto, a refinaria paga imposto, chega na bomba, o cidadão paga imposto de novo, o carreteiro paga imposto. É uma coisa gravíssima, né? Como é que, né, no Brasil, certo, os combustíveis chegam nisso e, naturalmente, a carga tributária é o fator determinante nisso, não é? E não é exclusividade, inclusive, da Bahia, não é? Eu poderia aqui estar falando dos impostos estaduais que batem no nosso combustível cobrado pelo governo do estado da Bahia, certo? Aí vai dizer, não, porque não é aliado político de Rui Costa. Mas todo o Estado brasileiro participa justamente dessa disputa, né? Porque torna-se mais simples para o Estado, Adelson, ele cobrar dos grandes pagadores. Né? Então ele vai tributar logo onde? Vai logo no combustível. Só que o combustível é base da cadeia produtiva, certo? Ele está em quase todos o custo do Brasil, porque se ele está lá o óleo diesel e a pessoa pega um ônibus, então já vai, no início lá daquela produção, já pesa lá o preço do combustível. E aí reflete em preço de passagem, certo? Em todos os itens que existem na nossa economia são afetados pelo setor de combustível. E é justamente onde os estados brasileiros, certo, utilizam e têm um foco maior para tentar arrecadar mais. Porque é mais simples, né? Cadeias estruturadas, vai lá, são grandes empresas, vai lá, pega a distribuidora e recolhe os impostos. Como se faz também na energia elétrica, certo? Uma quantidade imensa de impostos. Então é preciso justamente ter essa clareza, né, e ter essa simplificação que ocorrerá em grande parte, né, quando estiver aprovada essa PEC 45, que eu fui o relator na CCJ, que é a PEC do deputado Baleia Rossi, que justamente transforma 5 impostos em apenas um. Entre eles estão 3 impostos federais, PIS, COFINS e PASEP. Para cada um tem uma regrinha, Delcio. E com isso você vai simplificar muito mais esse caminho. De maneira que o item, quando passar de uma fase para outra, hoje em dia, por exemplo, o comerciante. Geralmente, quando vende de comerciante para comerciante especialmente, você vende atacado em grandes quantidades e você dá crédito para quem está comprando. Então você vende ali para 30, 60, 90, até 120 dias. Só que com 20 dias de emitida a nota, você tem que destacar e pagar o ICMS. Então o camarada nem pode vender muito, porque ele não vai ter capital de giro para suportar tudo aquilo ali. Certo? Recebeu ainda e já ainda vai ficar na dependência se vai receber realmente aquela fatura, porque hoje em dia, do jeito que está o mercado aí, às vezes tem inadimplência. Certo? Com o imposto simplificado nessa forma agora, desse IBS, né? Cada fase vai creditar. Então só paga o destinatário. Então isso também vai dar um alívio, certo, para todos que trabalham no comércio, né, nessa atividade inteira, produtiva, onde você justamente consegue juntar todos os impostos e ir passando de fase a fase. Então isso vai aquecer nossa economia, o que tende a não só dar um alívio para o bolso do cidadão, certo, como você, impulsionando a economia, poder gerar mais emprego. O Brasil precisa crescer na economia. Hoje o desemprego é o drama maior do Brasil. E só vai se retomar a questão do emprego quando a gente tiver uma economia mais forte. Deputado João Roma, me preocupou muito aquela situação lá de Coronel João Sá, uma cidade que eu conheço, tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, quando ainda estava em construção a barragem de Gasparino. E depois ela ficou pronta, e aí anos se passaram, e chega aí de 2019, acontece essa tragédia no dia 12 de julho, né? A barragem do Coati,
Graças ao bom Deus, né, não tivemos vítimas, né? Não tivemos vítimas. Nenhuma vítima fatal. Né? Nem desaparecido, não há informação de gente desaparecida. Né? Mas você esteve lá, tive lá Carlinhos Sobral. E o que é que acontece, Adelso? O prefeito Carlinhos Sobral, eu soube nesse dia 12, eu estava lá em Brasília, chegando no plenário, quando eu soube da notícia lá do rompimento da barragem Infelizmente a gente pensa logo no pior, né? Já pensei que tinha ocorrido algum desastre, mas consegui na hora falar com o prefeito Carlinhos Sobral, que me informou de todos os ocorridos lá. Ele, graças a Deus, ele foi informado por uma pessoa e teve um período de cerca de 1 hora antes da água chegar lá em Coronel João Sá e conseguiu, de forma muito rápida, utilizando rede social, comunicação, conseguiu, certo, evacuar, né, todos os moradores da área de risco, ou seja, da parte mais baixa da cidade, por onde passou, na verdade, o rio subiu, né, uma forma imensa. Então ele conseguiu, né, agir de forma tecnicamente adequada e as providências do prefeito foram cruciais justamente para evitar que um desastre ocorresse. Ele foi, na verdade, ali mesmo um instrumento de Deus mesmo. Porque se não tivesse tomado essas providências, muita gente poderia ter ido nessa história. No final ainda teve uma senhora que já estava em casa, a água alagando e conseguiram, né, retirar essa senhora. Mas nesse dia, portanto, ele me deu essa informação, eu subi na tribuna da Câmara dos Deputados, dei notícia no parlamento e depois ficamos acompanhando o desdobrar disso aí tudo, certo? Foi Defesa Civil Federal, Estadual, Municipal, até o prefeito Assemineto mandou 2 SAMUs para lá com a equipe aqui da Codesal, que Sóstenes enviou para lá. Então, numa hora dessa, o que foi bom também é que não tem que estar olhando bandeira política. Todo mundo, graças a Deus, deu as mãos para tentar resolver e minimizar, na verdade, o constrangimento, né, a dificuldade que toda a população passou. E, como você bem comentou, na sequência teve o aniversário da cidade, que estava previsto uma festa, mas o prefeito também, de forma acertada, cancelou a festividade, até porque não tinha que estar comemorando, com gente desabrigada, com gente, né, morando de favor na casa de parente ou com aluguel social. E aí ele cancelou isso, mas fez uma solenidade muito bonita, realizou uma missa, certo? Fez também entrega de geladeiras e fogões, que as pessoas às vezes até puderam voltar para casa, mas não tem nada, nem móvel, porque hoje em dia esses móveis de compensado, né? A água quando bate incha tudo. Aí né? É o pessoal desalojado, né? Que a casa foi limpa. Né? O pessoal ficou sem colchão, né? Mas aí, ou seja, a Defesa Civil Nacional mandou para lá muitos colchões, o kit, né, com travesseiro, fronha, né, kit higiene. Então o básico resolveu, mas claro fica o constrangimento para essas famílias. Então muitas estavam sem fogão e geladeira, conseguimos fazer lá uma entrega de vários fogões e geladeiras para os principais que estavam lá desabrigados. E foi muito bom e eu fiquei particularmente muito feliz e também recebi uma homenagem lá com o título de cidadão do Coronel João Sá, porque o prefeito fez questão de dizer lá que após a eleição do ano passado, vários parlamentares procuraram ele para tentar ter apoio político dele, que é um prefeito tido como prefeito muito sério, certo? Que, portanto, consegue destinar grandes votações a seus representantes. E ele disse que de todos que ligaram, que tinham sido 10, né, ele não citou o nome, mas disse o único que me ligou na hora que houve o desastre foi o deputado João Roma. E não só ligou, como já designou para cá emendas e já efetivamente já conseguiu, né, contribuir para a melhoria de vida em Coronel João Sá. Então eu fiquei muito feliz e tocado com isso. Isso são coisas que realmente começam a recompensar a gente na vida pública, sabe, Deus? E é muito importante a gente estar em sintonia, ligado com o dia a dia da população, para poder realmente utilizar o mandato para poder melhorar a vida das pessoas. Ô deputado, e agora, né? De que maneira o senhor pode enviar emendas parlamentares? É a hora de analisar, né? De que maneira pode destinar emendas parlamentares? Não, já ou de efetivar, já efetivar. Já foram destinados lá para Coronel João Sá mais de 2.400.000 reais através de emendas, isso mesmo. Tanto na parte de... É que o senhor falou das geladeiras, né? Mas a geladeira não foi através da Defesa Civil. Na geladeira, certo, foram pessoas que nós mobilizamos, sim, certo,
Ele, assim como você, ele é criador de quarto de milha. Então ele é amigo de Wesley Safadão. O Wesley Safadão fez um vídeo pedindo que todo mundo se mobilizasse. Várias pessoas se mobilizaram. É o homem da Cafula, né? E no dia lá desse evento que nós fomos, ou seja, esses fogões e geladeiras, todo mundo se cotizou. Aí foi 4 fogão de um, 2 geladeiras de outro. Teve uma senhora lá que é da empresa que compra o leite da região, né, que ela tem uma indústria de laticínio lá em Sergipe, que estava lá presente, uma senhora empresária, certo? E doou mais de 40 fogões só ela. Que bênção, hein? Né? Então todo mundo deu as mãos, né, e conseguiu superar. Isso são coisas que a sociedade civil pode fazer. E que a gente não sabia disso. Pois é. E agora, na qualidade de deputado federal, os deputados têm emendas parlamentares, né, o que é legítimo, porque as emendas justamente é quando você consegue alterar o orçamento para justamente poder cumprir o quê? A sua obrigação. Você andou em determinado município, foi lá, pediu voto. Então cabe ao parlamentar ver quais são as prioridades daquele município para tentar nesse caso melhorar. Tem prioridade mesmo? Óbvio. Quando é uma tragédia, a emenda parlamentar não fica lá em... Não, aí é outra relação. No caso que tem uma catástrofe como essa, como ocorreu também, né, no sul da Bahia, cabe também a gente solicitar, certo, a instituição do estado de emergência no município. E com isso o governo federal também pode apoiar de forma mais maciça, certo? E foi o que ocorreu, por exemplo, esses colchões, esse kit, né, higiene, né, todo esse material que a Defesa Civil Federal destinou para o município, são coisas diretas do governo federal, isso não conta na cota do parlamentar. Mas fora isso, eu ainda consegui custeio de saúde, certo? Envio de equipamento, calçamento, certo? E estamos agora em via de ver a questão do saneamento, em área de saneamento do município. Agora, o que mais preocupa o prefeito nesse momento é a questão das moradias. Ele até tem um terreno, onde ele iria até fazer um parque de vaquejada, mas ele vai, na verdade, fazer um conjunto habitacional. E para isso ele está com toda a documentação já, amanhã vai estar em Brasília comigo, para que a gente possa, junto ao governo federal, conseguir justamente recursos para andar o mais rápido possível na construção dessas casas, porque tem muita gente que a casa onde morava, eu fui numa casa, Deus, você sabe como é no interior, né? Muita gente ainda com aquelas casas de adobe, né? Então quando passou a água, levou tudo, Adelso. Não, eu conheço. Sobrou nada. João, sabe? É a terra do paralelepípedo, onde se faz paralelepípedo na mão. Isso aí. Na talhadeira. O que vai se tentar justamente é que a gente consiga esses recursos de forma rápida, porque às vezes tem lá o recurso, mas demora. E aí, ou seja, a pessoa está sofrendo na ponta, certo? Vivendo constrangimento. Muito sofrimento. Então, tudo isso é ação que um parlamentar pode, né, somar para justamente melhorar a vida da pessoa que está lá precisando de um auxílio do Estado. Deputado João Roma, perguntas aqui. Seu Fernando, da Baixa de Sapateiros, ele quer saber o seguinte, que nós tivemos aí a votação, né, da reforma da Previdência. O governo já aplaudiu, elogiou, parabenizou deputados, parecendo que já venceu a batalha ou a guerra. Vale lembrar que venceu a primeira batalha, a guerra não está vencida ainda. Pode haver revertério? Acho muito difícil haver mudança nisso, Adelso, até porque seriam necessários 308 votos para aprovação da reforma. E o resultado final foi de 379 votos. Então foi uma votação com muita folga, né? Ou seja, com uma ampla margem. Aí nem o próprio governo esperava isso. Não, ninguém esperava isso. Nem os mais otimistas analistas até na Câmara 340 talvez. Né? Se imaginava, mas 379 foi uma votação muito expressiva. Então mesmo se um ou outro acha que deve mudar a opinião, o que é difícil. Porque a partir do momento que o parlamentar vai lá e vota na matéria como essa, já há um entendimento, né? E ele já se expôs naturalmente, certo? Já declarou uma posição. Então qual é o fato novo que ocorreu da votação do primeiro turno para o segundo? Não, a oposição diz que as falas do presidente Bolsonaro podem atrapalhar a votação do segundo turno. Acho difícil chegar nesse ponto, porque são falas em determinados... ou seja, essas falas afetam exatamente a quem? A acirrar um pouco, né, ou seja, deixar o discurso mais radical. Entre quem? Entre Bolsonaro e entre a oposição ao Bolsonaro, certo? Eu não vejo como isso mexe em um quesito estrutural,
certo? Como é o caso das reformas. É muito importante a reforma porque a população brasileira já percebeu que sem reforma a gente não vai ter crescimento econômico. Se não tiver a reforma, a gente continua tendo as injustiças que ocorrem nisso aí. Como é que você tem hoje uma empregada doméstica precisando trabalhar mais de 10 anos do que sua patroa, certo? Um pedreiro precisando trabalhar mais do que aquele que contratou ele para fazer um serviço. E depois o governo fica sem dinheiro para pagar a aposentadoria e vai cair na cabeça justamente de quem ganha 1 e 2 salários mínimos. Então essa distorção precisa ser resolvida. Eu acho que de alguma forma o povo brasileiro já percebeu isso. Então essas reformas são fundamentais. Sem as reformas a gente não vai ter crescimento econômico. E aí muito pior para quem vê essas medidas é justamente 16 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil. E esse pessoal precisa de por onde anda, Adelso. Desde o ano passado, quando eu fui candidato a deputado federal e andava pedindo voto, o primeiro pedido das pessoas sempre era oportunidade de trabalho. Todo mundo atrás de emprego. É verdade. E não tem. Você vê com essa recessão, cada vez mais é desligando, é um parente que fica desempregado, certo? É um colega que está numa situação difícil para sustentar a família. Então, ou retoma a economia, ou o pessoal continua sofrendo. Então, o principal item do Brasil hoje é retomar a economia para poder gerar emprego, para poder gerar renda para as pessoas. Porque com a economia fraca dessa, até o ambulante que está tentando se virar no dia a dia aqui, certo? Não está conseguindo passar seus produtos para frente. Então é muito importante que a gente avance nesses quesitos. Eu não vejo, portanto, né, mesmo com as declarações do presidente, que de fato acirram e criam um certo radicalismo, né, nessas posições, isso é preocupante, mas eu não acredito que isso consiga fazer uma grande alteração no placar, né, e eu acho que isso não vai conseguir impedir a aprovação das reformas que são muito importantes para o Brasil. Olha, eu tenho observado o seguinte, eu não conheço um brasileiro que se recorda do nome do embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu nunca ouvi que um brasileiro se ligasse no nome do embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quem era o embaixador do Brasil na época de Lula? Na época de Dilma? Alguém lembra? Alguém se recorda? Mas está aí a polêmica na praça por conta do nome de Eduardo Bolsonaro. Não é? O que você pensa sobre isso, João Roma? Olha, o nome de um embaixador que eu me lembro, que foi um embaixador muito importante, inclusive estive na casa dele outro dia, que foi seu aniversário, foi o embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima, que era inclusive muito amigo do senador Antônio Carlos, e foi um grande embaixador, uma pessoa que conseguiu realmente abrir e ampliar muito o espaço e a interlocução entre o Brasil e os Estados Unidos, que é fundamental. Essa é um quesito que está gerando muita polêmica. Por um lado, né? As carreiras de Estado, elas foram se estruturando na burocracia, Adelso. Então o Brasil, inclusive durante um período até aristocrático que nós vivíamos, conseguiu estruturar uma carreira diplomática muito respeitada internacionalmente. Então, por um lado, é muito bom você seguir justamente o rito, não é, dentro de uma estrutura mais consolidada de carreira de Estado. Por outro lado, certo? Existem vantagens em você mandar, né, personagens, como, por exemplo, o próprio ex-presidente brasileiro Itamar Franco foi embaixador do Brasil em Portugal. Por que você faz isso? Da mesma forma que os ex-presidentes americanos viram, justamente, ou seja, protagonistas de plantão nas tratativas do Estado americano com outros. Aí você vai lá, eu me lembro que mandava lá o ex-presidente Jimmy Carter, certo? O George Bush participa de determinadas funções do Estado, certo? O quesito gerou polêmica justamente talvez um pouco pela fala dos presidentes, não é? Então isso... Você é a favor que Eduardo seja embaixador? Olha, Eduardo, ele hoje é o presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. Ele tem, né, ele teve uma fala infeliz, né, naquele momento que ele falou que tinha fritado hambúrguer e feito intercâmbio, mas isso não revela, né, o personagem que ele é. Ele hoje é um deputado federal, o deputado federal mais votado do Brasil, e é presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados, o que faz justamente ele tratar de temas muito importantes no quesito internacional. E
O fato de ser filho do presidente, a lei não impede que isso ocorra, e isso pode servir de aproximação com o Brasil. Isso termina que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo eu estava falando, que é justamente você quebrar um pouco dessa disciplina, dessa estrutura hierárquica e de carreira de Estado que nós temos hoje na diplomacia. O outro ponto positivo é que também pode ser um sinal para a nação amiga que você está mandando um interlocutor que tem canal direto com o presidente da República. E isso também às vezes ajuda, não é? Então, é um caso que está tomando muita polêmica, certo? E certamente o Senado Federal, que é quem vai ter que dizer se vai acatar o nome dele ou não, uma vez que o presidente realmente o indique, certo? É que vai ter que tomar a deliberação sobre isso, certo? Eu acho que isso não abala o Estado brasileiro. Há quem diga que se o presidente aprova, tudo bem que são dois temas diferentes, mas se o presidente aprova a reforma no Senado, ele aprova, ele consegue também, com os mesmos votos, levar Eduardo Bolsonaro para o Washington. Agora, eu lhe digo uma coisa. Adelso Carvalho, imagino aqui, ouvindo o povo, que Eduardo Bolsonaro é muito mais útil à presidência da República, à articulação do pai dele no Brasil, no Congresso Nacional, do que lá nos Estados Unidos. Eu estarei com o presidente essa semana, Adelso. Vou levar seu recado para ele. Vou almoçar com o Bolsonaro na quarta-feira, lá no Planalto. Eu diria isso para ele, que Eduardo Bolsonaro no Brasil seria muito mais útil para o governo dele do que lá nos Estados Unidos. Mas, como ele quer mandar um cidadão que ele confia, que é o filho dele, então, não tem uma outra pessoa que ele confia, de tanta gente que ele tem? Deve ter, né? Pois Enfim, são muitas tarefas e também, né? Mas e Eduardo Bolsonaro tá querendo, né? Tá. Ele tá querendo. Tá querendo, sim. Tá. Encontrei com ele no Ele plenário. Tá querendo, o pai tá querendo, Trump tá querendo. Só falta o Senado agora. Não, independente de nomes, o importante é, de fato, o Brasil ter uma política internacional que seja justamente focada em resultados. Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial, não é? Do Brasil, então, ou seja, dentro dessa atividade econômica, ou seja, assim como, por exemplo, ter uma relação hoje com a China, é fundamental. Além disso, ter relação aqui com a Argentina, por exemplo, também. É o terceiro parceiro comercial brasileiro, é a Argentina, Deus. Certo? É quem mais consome produtos brasileiros, terceiro colocado no ranking. Então, ou seja, tudo isso é muito importante se consolidar, porque uma boa relação diplomática resulta, certo, em resultados efetivos, como, por exemplo, compra de nossos produtos agrícolas, fortalecimento da nossa economia e geração de emprego. Então é muito importante você ter aproximação justamente com os parceiros certos, em vez de você colocar viés partidário e ideológico dentro dessa política internacional, que ocorreu muito, especialmente nesse governo do PT, certo? Teve muita partidarização de relações diplomáticas, o que isso não é bom para nenhuma nação. Pronto, aí. Agora, por exemplo, os produtores de leite no Brasil estão animados, né, porque já vão passar a mandar seus produtos, né, tem pelo menos 6 grandes laticínios brasileiros que já foram aprovados, que vão mandar produtos para a China. E agora uma outra notícia, que por conta do problema lá da peste suína na África do Sul, o Brasil vai passar a mandar carne suína. Inclusive, também, já subiu, né, o preço da carne suína aqui no Brasil. Já melhorou. Muita gente animada aí, criando porco. E vai ter investimento de 2 bilhões até 2022. Dizimaram lá a quantidade imensa, justamente com esse problema sanitário que ocorreu, né? Antônio Góes de Valente, Adelso Carvalho, pergunte ao deputado João Roma se ele só destina emendas parlamentares para cidades onde ele foi bem votado, mais ou menos votado, ou não tem essa discriminação. Não tem uma discriminação. Eu tenho sim foco naqueles locais onde eu devo uma satisfação maior, certo? Porque tiveram votações expressivas. Então eu tenho que de fato dar retorno a essas pessoas. Como é o exemplo, inclusive, de Salvador, certo? Que conseguimos lá junto com o ministro Mandetta, né? Não, é nada mais justo, né? Se você foi eu aqui em Salvador tive quase 34 mil votos. Dá o nosso bom dia aqui para o nosso Raimundo Varela, que está chegando aqui no programa. Esse ícone do jornalismo na Bahia, certo? Varela, um grande abraço. Mas eu destino sim emenda, inclusive, certo? Por exemplo, teve o caso do município de Amargosa. Eu tive lá 1.804 votos. Lá eu fui apoiado por Rosalvinho. E hoje lá tem o prefeito do PT.
Mesmo assim, Rosalvinho me pediu um apoio na saúde do município. Mesmo o prefeito sendo do PT, que é um partido que eu faço oposição, todo mundo sabe claramente, certo? Eu destinei emenda lá para o município do PT, certo? Fui lá no dia lá que eu recebi o título de cidadão de Amargosense e destinei lá, já entrou na conta do município de Amargosa, 250 mil reais, para melhorar a qualidade, né, da saúde, porque, ou seja, a necessidade básica do povo de Amargosa. Então, nesses casos, a gente tem que ser grato ao povo. O povo não pode sofrer por disputa política. Ele tem que ser beneficiado com isso. Mas eu tenho ajudado, como, por exemplo, o próprio município Coronel João Sá, eu só me aproximei, né, após as eleições. Eu não tive uma votação em Coronel João Sá. Mesmo assim, hoje, eu acho que eu já tenho lá um reconhecimento da população, porque justamente no momento difícil que o município passou, eu estive próximo ao prefeito e ajudei a população. Deputado, um abraço. Obrigado, João Roma. Eu agradeço, um forte abraço para todos os ouvintes da sociedade, essa rádio aí que, por toda a Bahia, por onde se anda, vê o espaço que ela tem, não só de informação, como de cidadania. E já estava com saudade do meu amigo Adelso, que a gente só tinha se falado no período aqui antes do São João. Vivemos aí todo esse período junino e agora vamos retomar a nossa labuta. Um forte abraço, Adelso. Forte abraço. Obrigado pela oportunidade.